Olá, saudações, salute a tutti, salam! Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Sou Leonardo Magalhães e você está no canal que fala de religião, fé, espiritualidade, história das religiões mundiais, dicas de leitura, literatura e religião, sem viés apologético. E hoje nós vamos falar então de outra religião monoteísta, a gente fala muito aqui, né? Falamos de judaísmo aí, semana que vem vai ter o Ano Novo Judaico, né? Falamos das Bíblias católicas. Vamos falar hoje do Islã, né? O Islã, que é uma fé e uma civilização, né? É uma religião assim monoteísta, igual o judaísmo e o cristianismo, e tem as suas devoções diferentes, né? Assim, dentro das religiões que tem em comum o monoteísmo, ou seja, existe um Deus só, né? Deus único. E aí, esse livro é interessante, eu comprei por causa do livro sobre a Bíblia, né? Quem já acompanha o canal viu que eu fiz um livro, fiz um vídeo falando do livro sobre a Bíblia, que é bem didático, bem acessível, né? É o caso desse livro aqui. Então esse livro aqui vai falar muito da cultura islâmica, né? A civilização islâmica, que a gente conhece pouco, né? Eu mesmo tinha preconceito, né? Então assim, eu li lá o Malvatarrão, o Homem Calculável e tal, mas só fui entender mesmo o Islã quando eu comecei a estudar filosofia árabe islâmica, persa, etc, né? Avicena, Averroes e tal, Al-Ghazali, né, Ibn Arabi, tem aí um vídeo sobre a filosofia islâmica. Tem vários vídeos sobre a filosofia islâmica, além de comentar os livros da Karen Armstrong, né, a Karen Armstrong que fala sobre as religiões monoteístas, tem vídeo aí sobre a comparação das religiões monoteístas, né, então cristianismo, judaísmo, judaísmo, né, e cristianismo, islamismo, né, cristianismo católico com ortodoxo, então tem vários vídeos desse tipo, além da biografia do profeta Mohammed, né? Então você tem muito material aí. Então esse é mais um vídeo de dicas de leitura e apresentando esse livro da Globo Livros, né, que vai apresentar as principais personagens do Islã, assim, muito bem ilustrado, é coisa fantástica. Você pode ler de capa a capa, ou você pode usar como para consultar, né? Você pode usar como enciclopédia, né? Então tem muita coisa, os símbolos do Islã, né? Então as várias culturas, que é a linha do tempo, as principais datas. Então é um material assim, muito didático, muito acessível. Então você conhece nada do Islã, nunca viu nada do Islã e quer acabar com seus preconceitos, né? Então a gente vê muitos canais no YouTube aí, até canais cristãos, né, que ficam reproduzindo preconceitos do Islã e não vai estudar, né? Então, infelizmente, pessoas que se dizem cristãs e fazem um desserviço ao cristianismo, porque o cristianismo não visa atacar, né, nenhuma fé. Então, grupos aí fundamentalistas do cristianismo, já vi vários grupos, né, pessoas gravando vídeo, ressaltando só os lados negativos, podemos dizer assim, do Islã. Ou seja, toda religião tem, né, seus lados negativos. Então, pega várias religiões aí. O próprio cristianismo também tem telhado de vidro, né? Nós que estamos aqui na tradição cristã, temos muito que nos envergonhar aí das cruzadas, da Inquisição, né? Já gravei vídeo aqui falando das cruzadas da Inquisição, né? O quanto envergonhado eu fico ao estudar essas histórias, mas mostrei todos os contextos históricos, sociais, as crises que tinham na época, né, na Europa, né? E por que aconteceu as cruzadas, por que aconteceu a Inquisição, tá? Então tem que estudar a história do cristianismo, a história do Islã, a história do judaísmo, né? Do Islã vem uma outra religião chamada Fé Bahá'í, que eu já falei aqui no canal. Ela vem do xiismo lá na Pérsia, né? Então tem um outro profeta, que não é o profeta Mohammed, mas aí vai entrar, né, em questões aí com o Islã, porque o Islã fecha né, a profecia com o profeta Mohammed, né? Para a fé islâmica, o último profeta é o profeta Mohammed. Então vai entrar em conflito aí com essa fé, a Bahá'í, que é uma outra religião, tá? Não, é uma outra religião que tem um outro profeta. Tá bom? Já falei aí, tem outros vídeos aí sobre essa fé. Mas é interessante porque são as principais religiões monoteístas, né? Ou seja, o judaísmo, o cristianismo e o Islã. E agora tem uma outra religião monoteísta que é a Bahá'í, né? Muito bem, então esse livro aqui vai entrar nessas questões históricas, quem que é o profeta Mohammed, de que época que ele surgiu, né? Em que época histórica que surgiu, Idade Média, né? E aí a necessidade de unir aquelas tribos árabes, né? Então, o profeta Mohammed era de uma dessas tribos, e aí ele entrou em contato com as outras tribos, e com o auxílio da religião, ele foi divulgando ali a fé, a cultura e unificando, né? Acabando com as brigas entre essas tribos, né? Por isso a gente fala que o Islã é uma forma de civilização, porque assim como o profeta Moisés, né, o Moshe, da cultura judaica, unificou ali as tribos, deu uma lei, né, a Torá. Aí o Alcorão é essa Torá para os islâmicos, né? E além dos ditos do profeta, os hadiths, né? Hadiths são as falas do profeta e para os companheiros de lutas ali, porque realmente o Islã se defende desde o início, né? Porque ele foi perseguido pelos politeístas, os pagãos, e aí o profeta precisou organizar em guerra, né? Então desde o início o Islã
está guerreando, e com com o fato de estar guerreando desde o início, ele expandiu, né, as fronteiras ali da Arábia, inclusive dominou a Pérsia, e a Pérsia se tornou islâmica, né? Então a Pérsia é um outro povo. Tem os turcos, né, que estavam ali na região onde a Rússia ali, e foram parar na Turquia, não são árabes, são povos islâmicos, né? Então tem vários povos ali que são islâmicos, mas não necessariamente árabes, tá? Então, e o Islã é uma religião universalista, tá? Então não é só para árabe, não é só árabe que é Islã. Então você tem Islã até lá na Indonésia, né? Na China, então para todo lado tem, né? Aqui no Brasil tem vários islâmicos. Então não é uma religião para os árabes, tá? Então é um pouco diferente do judaísmo, que o judaísmo é uma religião em que você tem uma certa descendência judaica, né? Claro que tem pessoas que não são judeus e são da fé judaica, mas a fé judaica geralmente são, né, os descendentes judeus, ou pessoas que provam que tem essa né, tem ancestrais judaicos. Então tem os Bnei Anusim, né? Tem um canal aqui falando sobre a fé judaica também, esses detalhes, né? Então o Islã é mais universalista que o judaísmo, então é igual ao cristianismo, né? E tem algumas diferenças. Por exemplo, o Islã tem a figura de Jesus, só que Jesus é um profeta, né? O judaísmo não tem Jesus, porque o judaísmo está esperando o Messias, né? Com exceção do judaísmo messiânico e tal, que já tem o Messias, que é Jesus. Mas o Islã aceita Jesus como profeta e fala de Maria, né? Então, inclusive, a Virgem Maria, né, Nossa Senhora, está no Islã, é reverenciada, e esse é um dos pontos de diálogo, né, que eu vejo muito aí nos canais de YouTube, diálogos entre os muçulmanos e os católicos, né? Porque também na tradição católica tem toda essa tradição de Maria, né, Nossa Senhora, Virgem Maria, etc. E a mãe de Jesus, né, que é no Alcorão. Então, fica aí a dica. Vou falar de outros livros aqui que tem a ver, né? Já falei também, eu vou repetir, né? Então nós temos aqui, sim, um manual, Mensagem do Islã, é bem condensado e é mais assim um manual de catequese mesmo, né? Catecismo islâmico, muito sucinto, né? Vários pontos principais, tem as citações do Alcorão, lembrar que o Alcorão é esse livro sagrado, já, né? Quando a gente falou da biografia do profeta Muhammad, como é que foi feito o Alcorão, como é que é organizado, né? Então, e aqui a gente dá, o pessoal aqui organizado, né? Quem organizou esse livro, né? A Mensagem do Islã, muito sucinto, você não conhece nada, vai explicar como é que é a religião, como é que é a fé, tá aqui. Aqui nós temos o depoimento de um muçulmano. Então, como é que o muçulmano vai apresentar a fé, o que ele vai falar da fé, como é que significa a fé muçulmana, né? Muçulmano é aquele que é submisso a Alá. Alá é quem? É Deus, né? Então, vai explicar que é a mesma religião do judeu e do cristão, porque seguem, né, o patriarca Abraham, né? Ou Ibrahim, que é na tradução árabe. Então, ele vai explicar aqui a mesma coisa que está no outro livro ali, só que aqui os depoimentos pessoais, né? É mais pessoal aqui, eu percebi. Esse aqui é mais genérico, que é um catecismo mesmo, né? Então, perguntas e respostas, os principais, né, pontos da fé. Esse aqui já é um depoimento mais pessoal, né? Um outro de depoimento pessoal, vou destacar também, esse aqui do Ali Kamel, né? Ali Kamel, sobre o Islã. Já falei, tem vídeo só sobre esse livro aí. Vai falar então das relações do judaísmo, do cristianismo, do islamismo e as correntes do islamismo, né? Então vai falar do Sunni e da Shia, sunitas e xiitas. Também tem o Sufi, né, que é uma linha mais esotérica, podemos dizer assim, mais mística, né? E aí vai explicar os símbolos do Islã, porque que é a lua, né, os rituais do Islã, igual ao outro livro ali também, né? De forma muito didática. Vai primeiro apresentar as semelhanças, tem muitas semelhanças. Então, antes de ler esse livro, eu não imaginei a quantidade de semelhanças que tem, né? Tem mais semelhanças que diferenças, tá? Eu garanto com vocês que de 6 em 10, assim, tem 60% de semelhança e as diferenças que são marcantes. Então, a gente marca, quando tem diferença, a gente marca mais que as semelhanças, né? Isso quer dizer que existe muita semelhança do judaísmo, do cristianismo e do islamismo, mais do que a diferença. As diferenças são culturais, do idioma, né? Então, o hebraico, o latim, né? O grego, o árabe, então diferença cultural, né? Diferença dos rituais, as orações por dia, né? Mas tem muita coisa em comum, por exemplo, a prática da caridade, todos os povos, né? A prática da caridade, todos são monoteístas, todos evitam a idolatria, etc. Entendeu? Então, tem diferença na concepção de Deus. Então, para o judaísmo e para o Islã, Deus é transcendente, então Deus não entra na criação. Para o cristianismo, há a figura de Jesus Cristo. Jesus Cristo seria Deus entre nós, não é isso? Essa a fé cristã, que Deus entrou na criação na figura de Jesus Cristo, né? Salvador da humanidade. Então, essa é a diferença. Então, se tem Jesus no Islã, não é uma ideia de Deus entre nós. Então, não há essa ideia de Jesus divino, né? Jesus é um profeta, assim como o Moshe, o Moisés, assim como o profeta Muhammad, etc., né?
os vários profetas são aceitos no Islã, né? Então ele vai explicar isso aqui e vai explicar a questão do terrorismo. Ah, mas o Islã é terrorista, o Islã é fundamentalista. Vai explicar, igual a Karen Armstrong fala, vai explicar que o fundamentalismo surgiu primeiro entre os cristãos, né, lá nos Estados Unidos, fundamentalistas, etc., contra a teologia liberal. Depois vai se espalhar também para o sionismo, né, que é uma forma mais radical aí do judaísmo, até racista, né? Porque aí o racismo judeu contra o racismo lá do Adolf, né, dos nazifascistas. Então tem isso aí, época do protocolo de Sião, né? Então vai ter o fundamentalismo judaico e vai ter o fundamentalismo islâmico também, ainda mais no Egito, né? Regiões ali que foram atacadas pela hegemonia, pelo imperialismo britânico, hoje pelo imperialismo americano, então, ou seja, mostra que o Islã está sempre se defendendo, né? Então, a quem interessa dividir os povos ali do Oriente? Tá? E vai discutir isso aí, por que existe o extremismo, existe a violência, né? A questão da implantação do Estado de Israel, né? Então tem toda essa questão aí de os povos palestinos, então toda essa questão política, histórica, ele vai explicar também. A Karen Armstrong vai explicar também nos livros dela sobre a história do monoteísmo, né? Então eu acho interessante estar bem informado para fazer críticas ao Islã, né? Pessoas ficam criticando o Islã isso sem conhecer, tal. Vou falar no próximo vídeo sobre os apócrifos e muita coisa dos apócrifos está no Alcorão. Por quê? Porque é muito desses livros apócrifos que circulavam ali no Oriente que chegou às tribos árabes, que chegou ao conhecimento do profeta Mohammed, por exemplo. E aí então eles passaram a aceitar esse material na Bíblia, a infância de Jesus, vai contar a história de Maria, né, da Virgem Maria também. Então é a questão dos apócrifos. E aí nós vamos trabalhar isso no próximo vídeo. Sobre os livros apócrifos, os deuterocanônicos e esses livros gnósticos que foram encontrados em Nag Hammadi, por exemplo, nos anos 40, né? E aí até nos anos 2000, né? O Evangelho de Judas, né? Então fiquei a dica, né? Um breve vídeo sobre a dica de leitura sobre o Islã, ok? Grato pela atenção, não deixem de compartilhar.